Olá, queridos, a paz de Cristo, uma alegria estarmos juntos mais uma vez nesse dia, nesse canal do YouTube, feito, pensado, elaborado para abençoar você, a tua vida, bem como também as pessoas com as quais você convive, porque nós somos, na verdade, fonte, né, de águas cristalinas, e a ideia é que o que está em nós seja de alguma forma também elemento para abençoar e atingir outras pessoas. E o canal aqui pensado para te abençoar e fazer com que você cresça para a glória de Deus, com o objetivo de servi-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade, mas também ser fonte de bênçãos para outras pessoas. Nesse bloco de vídeos que estou fazendo aqui é um bloco específico de temas teológicos. Tem uma sequência de vídeos ligados às lições da EBD, da Escola Bíblica Dominical, e esse bloco aqui ligado a temas teológicos. E hoje aqui, nesse vídeo, eu vou começar a tratar de 4 palavras-chave. A palavra religião, costume, dogma e doutrina. Na de hoje, vou tratar sobre costume e sobre religião. São palavras, de alguma forma, que estão misturadas na prática e você precisa, de modo muito urgente, distinguir, separar o que é costume, o que é religião, o que é dogma e o que é doutrina, para que você não possa entrar numa seara de conflitos ou de embates de modo desnecessário e até fazer com que algum costume se transforme no patamar de doutrina, e aí você acaba dificultando essa questão. E é preciso que você tenha em mente com clareza o que é doutrina, o que é dogma, o que é costume e o que é religião. Tenho certeza que esses 2 vídeos agora próximos, esse e o outro, te ajudarão a você distinguir uma coisa da outra e aprender a servir a Deus com alegria, com o intuito de adorá-lo na beleza da sua santidade, viu? Então vamos lá, vamos em frente aqui tratar desses assuntos em nome de Jesus. Costume e religião. Esses são os assuntos desse vídeo nessa ocasião, e a minha oração é que o vídeo seja uma bênção para você no precioso nome de Jesus. Pois bem, aí está na tela. Avançando nas análises dos termos fundamentais, que já tratei em outros vídeos, que você te aconselho a você voltar e assisti-los, nesta aula aqui veremos as diferenças entre costume e religião. Vamos em frente. Pensando aqui na palavra costume. Costume é um termo elástico, é um termo amplo, é um termo polissêmico, ou seja, carrega nele vários significados. Você precisa atentar para o contexto no qual a palavra aparece para então encaixar o melhor significado para a palavra, mas grosso modo, costume tem a ver com aquilo que você faz e se acostuma. É o ficar acostumado, acostumar-se, vem do latim, pensando no ponto de vista etimológico, do consuescere, é aquilo que a pessoa faz repetidas vezes, de modo que entra no automático, ela passa a acostumar e acaba ficando arraigado ao seu ser. E até algumas pessoas até assim não conseguem estranhar a prática, porque ela vai se naturalizando de modo tão repetido que ela acaba pensando que nasceu assim, foi sempre assim e, portanto, não pode sequer mudar. É importante que você entenda que o costume, e não é esse costume pessoal, individual, aí pensando no costume do ponto de vista sociológico de um grupo no qual você convive. Esse costume, você não nasceu com ele. Ele foi colocado em você, você aprendeu socialmente, porque nós somos seres biológicos, psicológicos, sociológicos e espirituais. Psicológico, você tem uma alma em você. Biológico, você tem um corpo. Sociológico, você convive com pessoas. E é claro, todos nós carregamos um desejo de nos envolvermos com o transcendente, com Deus, portanto, somos seres também espirituais. Do ponto de vista sociológico, você nasce e os valores, as práticas sociais, esse fato social ou essa maneira de viver, modo de vida, de pensar, de agir, sentir,
o tal modus vivendi, ou a moralidade, você aprende que está cristalizada no meio externo. Uma vez adentrando, você vai então sendo construído à luz dessa moralidade social. Isso tem a ver com o que nós chamamos de as ações das agências educadoras, escola, religião, família, o Estado, que vão colocando dentro da pessoa o que ela estabelece enquanto padrão de comportamento, de valores, de certo e de errado. Veja que essa ideia de costume tem um vínculo muito forte com a ideia de cultura. Não cultura que saber ou não saber, cultura é aquilo que as pessoas cultivam em função da prática de vida. Isso de modo em todas as esferas da vida, naquilo que a pessoa come, como se come, o que a pessoa veste, como se veste, as palavras que podem, que não podem, né, os valores, o trato com as pessoas. Isso tem tudo a ver com o costume. Tem a ver com uma palavra correspondente do costume no grego, que é a palavra ethos, que deu origem à palavra ética. E quando se pensa em ética, tem a ver com a ideia da ética, da conduta ideal, do comportamento esperado. É claro que não vou aqui tratar do termo ética agora com você, até tratarei no outro tema para você entender qual seja a ética, né? A ética rigorista, a ética teísta, ou a ética natural, a ética secular, ética cristã. Aí tem um universo de conceitos de ética que você tem que aprender para então estabelecer pressões ou questões fundamentais. Mas, grosso modo, essa ideia de costume tem a ver com a maneira de viver de um grupo. Essa maneira de viver que manifesta nos valores, na ética, na moralidade, no mores, no modo de vida que as pessoas idealizam, isso tem a ver muito com o que é construído socialmente. Essa construção social, portanto, esse costume, ele pode ser mudado, porque não nasceu pronto, não nasceu, não é algo do divino, não é algo do âmbito, né, ou da religião ou da doutrina. São valores que as pessoas carregam, que estão vinculados ao seu tempo, ao seu momento. Portanto, do ponto de vista eminentemente relativo, essa relativização, essa relatividade, né, permite mudanças, porque toda a forma de vida que nós temos, existem questões que são negativas, portanto tem que ser negadas, e questões positivas que devem ser aprimoradas. Esse aprimoramento social, buscar um ideário social que promova uma qualidade de vida positiva para o grupo, portanto, que tal prática se transforme num costume, numa cultura, na maneira de viver. Isso é perfeitamente natural, é perfeitamente humano. Tem coisas que de fato precisam parar e outras precisam ser acrescentadas. Agora, o que pode parar e o que deve ser acrescentado? Isso, veja aqui, é importante falar dentro do ponto de vista da cultura. Tem muitas práticas culturais ou costumes sociais que são destrutivos, que precisam, né, de intervenções. Esse grupo, de repente, aí, que às vezes parar, não pode tocar aqui, acolá. Por exemplo, temos que preservar a cultura indígena e não adentrar nos seus espaços e tal, para não mexer com a cultura, com o estilo de vida, a maneira de viver. Isso não se sustenta, porque o homem é um ser que convive com. É um homem típico do humano a troca, a socialização, esses encontros culturais. Não existe cultura pura. Cultura que não se relaciona, não. O mundo é um mundo multicultural. As culturas estão se encontrando. E nesses encontros, aí há a questão da comparação. E a comparação tem a ver com o que é positivo aqui, o que é negativo acolá. Então é bom que intervir, mudança. Isso é normal. Isso inclusive, essa ideia de preservação de cultura é até um princípio nazista, fascista, né? O próprio nazismo dizia que a cultura
arianista, ariana, era a melhor, a mais desenvolvida, os demais primitivos. Então, essa ideia de cultura superior é a gênese do pensamento até fascista. Eu rechaço essa ideia de uma visão etnocêntrica, de você estabelecer quem é pior, melhor. É preciso entender, compreender e que haja essa troca. Isso do ponto de vista da cultura, do ponto de vista do costume. Isso pode ser aprimorado. Veja, tem sociedades não primitivas, agora recente, cujas práticas são assim inaceitáveis. Por exemplo, tem sociedades que quando uma criança nasce defeituosa, ela é sacrificada. Isso é inadmissível, isso é preciso intervir, que haja um melhoramento, até para salvaguardar e proteger a criança. Isso é uma situação cultural, é um costume de um grupo X que pratica tal ato. No entanto, não concordamos, não rejeitamos. Tem culturas hoje atuais, não agora atuais, que vilipendia tanto a mulher que elas são até mutiladas. O seu órgão genital é mutilado, se tira a parte que promove prazer na vida conjugal. Ela é totalmente vilipendiada e é violentada. Uma prática inadmissível, inaceitável. Não se pode perpetrar-se tal prática. Isso é uma questão cultural, é um costume, porém um costume negativo. O costume pode mudar, deve aprimorar. Pensando aqui já no contexto mais aqui do ambiente evangélico, no ambiente do protestantismo, no ambiente do pentecostalismo, Aí depois eu posso até fazer um vídeo para você para distinguir o que é ser evangélico, ser protestante, ser pentecostal, ser reformado. Aí são termos que, mas tudo envolve seu universo, seu conjunto dos evangélicos, tá? Dos cristãos. Assim, tem coisas que, por exemplo, nas Assembleias de Deus, que é a maior expressão do pentecostalismo no Brasil, muitas coisas que os grupos anteriores ou a geração anterior cultivava enquanto doutrina, mas que não passava de costume. E se é costume, pode ser mudado. Por exemplo, hoje a gente está vendo cada vez mais uma não obrigatoriedade de utilização de terno, gravata nos cultos. Eu, por exemplo, nasci no ambiente, eu sou pastor da Assembleia de Deus, nasci no ambiente assembleano, conheço a fundo a dinâmica da Assembleia de Deus. É bem verdade que a Assembleia de Deus é um ambiente heterogêneo, não se pode pensar que é uma homogeneidade da expressão assembleana no Brasil. Cada região tem o seu estilo próprio por conta da força do próprio costume, mas em linhas gerais era comum que um assembleano só usasse paletó e gravata. Hoje você tem Assembleias de Deus que estão cada vez mais quebrando um pouco essa obrigatoriedade. Usam, mas sem o peso da obrigação. Eu, por exemplo, sempre usei. Hoje já vou a um culto que não uso gravata. E não me sinto nem mais nem menos fervoroso por usar ou não usar. Porque está no campo do costume. Por exemplo, se dizia muito que não poderia assistir televisão, porque era uma coisa do diabo. Hoje a gente assiste, é importante selecionar o programa, é importante ter esse critério de avaliação, mas a televisão em si não é pecado. O uso dela pode levar a pecar, ela em si não é pecado. Bem como também o próprio rádio, muitos não usavam o rádio e tal. Hoje se usa tanto o rádio quanto a televisão para, inclusive, mecanismo de evangelização. E aí tem trocentas práticas outras em que as pessoas idealizavam em nome de uma cultura, e de uma cultura se transformaram em doutrina. Enquanto doutrina, aí sim não pode mexer. Entende? Então é importante você distinguir o que é cultura, porque a cultura ela é local, é temporária, é mutável, é transitória, faz parte da construção social e, portanto, não pode carregar nenhum peso do divino, nenhum peso de Deus. É importante ter essa intenção, essa percepção, porque costume meramente social. Agora, é importante também que ressaltar que tem muitos costumes que são importantes, que precisam ser preservados. Daí a importância, inclusive, da própria tradição. O que é tradição? É aquele elemento que a pessoa transfere
nesse traductio, traduz e transfere para as próximas gerações o que ela tem de bom, de positivo. A tradição não é negativa. Ser tradicional não é ser ultrapassado. Ser tradicional é reconhecer esse legado histórico que a sociedade construiu ao longo da sua história e que é positivo, que deve ser perpetrado. A própria sociedade, né, ocidental, que quem tem uma veia, né, de judaico-cristã, os valores, os costumes, o ethos que foi construído ao longo desses milênios, positivos. Não há nenhum problema ser conservador, em ser tradicional, porque eu não posso jogar fora um legado de avanço cultural em nome de uma mudança por qualquer motivo, para satisfazer uma postura progressista ou algo que o valha, e somente por trocar. Não, eu entendo perfeitamente que tem coisas que são culturais, não podem carregar o peso de doutrina, e que, portanto, cabe uma análise, uma avaliação e, portanto, um aprimoramento de tais práticas, porque fazem parte do âmbito social. Isso aqui não tem nenhum tipo de problema em pensar dessa forma. Essa moralidade perfeitamente mutável no que diz respeito àquilo que pode ser negociado. Dentro dessa esfera da cultura, do costume, estão também interagindo questões do âmbito da religião, do dogma e da doutrina. Você precisa distinguir uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É outra coisa, né? Até porque, assim, cá para nós, o crescimento, crescer, aprender, envolve mudança. Quem aprende muda, né? O aprendizado leva a mudança, a transformação. Então não se pode também ter uma rejeição às mudanças. Agora a questão é, até que ponto podemos mudar? Onde se pode mudar? O que é perenizado e o que é temporário? Eu preciso ter essa clareza de distinção para então não cristalizar questões de outro nível e acabar assim dando um peso equivocado a uma questão e outra. Aqui então avançando aqui já no termo, aqui pensando no termo agora da religião, né? Para fechar aqui a palavra aqui, costume é a maneira de viver de um povo. Ou seja, são as práticas sociais de um grupo. Neste sentido, costume se assemelha com cultura, no sentido, é claro, antropológico, né? Cultura, não enquanto cultura de conhecimento, a pessoa culta, não. É a forma de viver, é a maneira de viver, o modus vivendi de um grupo, fruto desse aspecto aí da cultura e do costume. Isso tudo é possível mudar. E veja que para saber se é pecado ou se não é, se pode ou não pode, é só perceber, né? Eu conheço pessoas cujas mulheres, né? São mulheres que utilizam todo esse enfeite normal, batom, brinco, corta-cabelo e tal, essa coisa toda, e pessoas crentes, servas de Deus, cheias do Espírito Santo e tal, né? E também pessoas que não usam, que também são crentes, abençoadas, cheias de Deus. Isso não é peso doutrinário, é uma questão cultural de costume. A questão é que você precisa estar bem consigo, servir a Deus com alegria, mas não estabelecer o que é costume, uma doutrina. O problema é quando você estabelece como regra, né, uma norma de regra e de prática, você pode abrir mão porque aquilo está... Aí você acaba caindo num erro até dos fariseus. Veja que isso é um tema muito presente, inclusive no contexto primitivo do cristianismo. Paulo, ele cresce e se desenvolve no ambiente judaico, no entanto, uma formação muito ampla em relação a isso, né? Aprendeu aos pés de Gamaliel, conhecia a cultura tanto do judaísmo, um fariseu dos fariseus, mas também conhecia a cultura helênica, a cultura romana, e então ele foi capaz, inclusive, de fazer a transposição do evangelho para o contexto gentílico. E foi tão um tema importante. Então o gentil, não judeu, se converter, vai guardar o sábado, aí vai sacrificar animais, dias tais, dias santos. Então, foi tão forte que houve até um concílio em Jerusalém para tratar. Não, a partir de agora vamos escrever uma norma, uma carta que os gentios não precisam guardar sábado e tal. Tem que guardar da prostituição, da carne sufocada, do sangue, né, mas sem o peso de ser um judeu.
né? Aí aquele conflito entre judaizantes, né, que foi muito forte no primeiro século, que não vou aqui entrar no mérito porque não vou fugir da proposta desse vídeo aqui, beleza? Em síntese, costume é a maneira de viver de um povo, ou seja, são as práticas sociais de um grupo. Nesse sentido, o costume se assemelha com o conceito de cultura no âmbito antropológico. Paulo levou a mensagem evangélica para a Ásia Menor, Europa e os confins da Terra, sem o peso cultural do povo judeu, porque uma coisa é ser judeu, outra coisa é ser cristão. Por mais que haja elementos de pertencimentos, né, tanto do judaísmo no cristianismo, mas também há distinções. E, né, assim, há semelhanças, mas também há discrepâncias. Eu preciso entender uma coisa e outra para não confundir e acabar cristalizando, engessando e pensando que ser cristão tem que ser judeu e até aí querer guardar sábado, tem aí, né, candelabro, chofar e por aí vai nessa prática judaizante que foi um tema muito presente no primeiro século. Não transforme cultura, não transforme costume em doutrina. Aprenda a discernir uma coisa da outra. Vamos lá, avançando aqui. Enquanto a origem, o nascimento, a formação, a doutrina, que eu vou tratar numa outra hora, a doutrina é divina. Então essa mudança não pode ser de modo aleatório. Enquanto a origem, a doutrina é divina. Já o costume é humano, é temporal, é na horizontal e aqui e agora. Enquanto ao alcance, a doutrina é universal para qualquer pessoa em qualquer lugar. Já o costume é local, é regional, é geográfico, é mutável, é transitório. Enquanto ao tempo, a doutrina ela é imutável. O costume, portanto, temporário. Veja, aqui é uma questão assim, um pouco conceitual, mas é fruto de muitos embates. Tem gente que defende a cultura como se fosse verdade de Deus e tal, e até assim, humilha pessoas. É importante você entender o que se pode negociar no campo da cultura. Agora, a doutrina, que eu vou explicar para você no próximo vídeo, doutrina é inegociável. Doutrina porque é universal, é divina, é imutável, é uma outra esfera, um outro contexto que não cabe negociação. Cultura, costume se negocia, né? Por exemplo, uma igreja pode pintar a sua parede de preto ou não? Irmão, pode pintar de qualquer cor. Não há nada na Bíblia que estabelece tem que ser de branco, de preto, amarelo, azul. Não tem. Cada um vai pintar do jeito que quiser pintar. Isso não vai aumentar nem diminuir a espiritualidade. Eu também sei, é claro que há uma linguagem, né, há uma influência do ponto de vista, né, da cromoterapia. É uma outra história, uma outra questão, mas não tem um peso doutrinário. Um peso de imutável, entende? Isso aqui é importante você entender essas verdades, porque senão você acaba criando um cavalo de batalha numa questão que é de somenos, uma questão temporal, uma questão de costume, ou uma questão de moda transitória, não tem nenhuma implicação em relação à nossa fé, à nossa doutrina para com Deus. Perfeito? Vamos lá avançar aqui em nome de Jesus. Agora sim, pensar em religião. Veja aqui, ó. Pensando em costume, você acaba entrando em questões da religião, porque religião é também uma expressão cultural. Religião é uma expressão cultural, né? Aqui estou usando a palavra religião, inclusive dentro do ponto de vista sociológico. Esses ritos, essas práticas que visam atingir o divino são questões culturais, cujos ritos que é fruto de, né, na verdade, há um mito em que esse mito é retraduzido na prática, se transforma num rito, e esse rito ele é também mutável, transformável e é transitório. Agora, quando eu penso aqui em religião, eu distingo um pouco da cultura, porque religião, essa prática social, né, em que as pessoas realizam e que inclusive se transforma em cultura também, visa atingir o divino. Pensou em religião, pensou na tentativa, no desejo, na vontade do indivíduo, do religioso, em comunicar-se com o divino. Religião não é uma filosofia.
Religião são práticas pelas quais o indivíduo acredita tocar, atingir o divino. É uma manifestação pessoal ou grupal ou social em que o objetivo final é estabelecer uma ponte com o divino. Então, a religião ela tem esse papel de ponte, esse papel de caminho, esse papel de buscar ligar-se, é o tal do religare, né? Se ligar a Deus, porque todo indivíduo, ouça-me, todo indivíduo, ele anseia por Deus, ele anseia por divino. É da natureza humana esse desejo, esse afago, essa sede, essa vontade de se relacionar com o divino, de ter contato com Deus, porque ao ser criado por Deus, o homem, aí na visão aqui já bíblica, né, Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, ele deu o fôlego de vida, ele fez alma vivente e carregou no sopro imagem e semelhança, capaz de governar, pensar e desenvolver uma persona. Esse sopro também provocou um desejo, uma lacuna, um espaço no qual só Deus pode preencher. Então o homem, na sua natureza básica, ele anseia por Deus. Mas pastor, e o ateu? Ateu é um dos mais religiosos do mundo. Porque o ateu é tão criterioso assim, em relação às questões do divino, porque ele fica o tempo todo brigando com o divino, tentando negar o que está presente nele. A própria negação da ideia de Deus é em cima com uma constatação da sua própria existência. Ele existe tanto naquele ele luta para poder negar a existência. E, em síntese, o ateísmo, das suas mais diversas formas de expressão, aqui não vou entrar aqui no mérito, até numa outra ocasião eu vou explicar sobre as escolas ateístas, agnosticismo, e materialismo, relativismo, e por aí vai. Um mundo de ateísmo prático, ateísmo teórico, as escolas ateístas, assim, é um tema que eu gosto, inclusive, a propósito, né? Mas o ateu em si, ele luta para negar uma ideia que está introjetada nele, de Deus. Ele briga com Deus, né? E nessa briga ele acaba assim, se colocando no lugar de Deus. O ateísmo em si é a própria deificação do indivíduo. Essa divinização do humano na expressão do indivíduo no qual deseja ocupar o lugar de Deus. Porque a ideia de Deus envolve mandamento, ética, padrão, lei, norte, rumo, estilo de vida, esse elemento que norteia, que estabelece padrão. Ele quer negar essa ideia de Deus e ele ser o padrão de certo e errado. É a divinização, é o auto, a decisão pessoal de se promover e se colocar no lugar de Deus. Essa exultação humana, ao ponto de querer negar a sua existência. E aí ele acaba ferindo a sua própria essência, porque na essência básica o homem é em si alguém com o potencial de buscar e se comunicar com o divino. Tanto que a Bíblia diz que diz o louco, nécio, no seu coração, não a Deus, né? Esse comportamento de negação de Deus é um comportamento que vilipendia, que ignora a própria essência básica do indivíduo, porque a sua essência básica é levada a buscar o divino. Diz o louco no seu coração, não há Deus. Negar a Deus é vilipendiar a estrutura racional, a estrutura pessoal do indivíduo no processo translocado da negação do divino. Porque o homem, na sua natureza humana, ele busca Deus. Agora, como o indivíduo é indivíduo, ele busca os seus próprios caminhos para encontrar-se com Deus. E nessa tarefa de criar seus próprios caminhos para encontrar-se com Deus, ele utiliza da religião. Na verdade, a religião, do ponto de vista mais pessoal, é essa autojustificação, esse caminho próprio que o indivíduo estabelece mediante práticas ritualísticas, de ritos, de cerimônias, de sacrifícios e tal, buscando encontrar-se com o divino. Não, a religião não é de Deus, a religião é do homem. A religião não é de Deus, a religião é do homem. É o homem buscando um caminho para encontrar-se com Deus, porque o homem, em qualquer época, em qualquer lugar, anseia e deseja por Deus. O homem teve um tempo em que acreditou-se que a religião morreria.
A ideia do Deus morreu, a ideia de Nietzsche, do iluminismo, século XVIII, XIX, com muita ênfase, vai morrer religião, especialmente religião cristã, porque as sociedades primitivas acreditavam em deuses, mas o avanço da ciência vai mostrar que a ciência vai salvaguardar as pessoas e vai resolver o problema. Resumo da ópera: a religião não morreu, ela cresce cada vez mais e todo dia nasce uma religião nova, porque o homem é em si um ser desejoso para encontrar-se com Deus. Ele é um ser que deseja Deus, só que ele não quer aceitar padrões estabelecidos ou meios definidos. Ele quer criar o seu próprio caminho, a sua própria forma. É a autojustificação, é um desejo pessoal de querer encontrar-se com Deus. Um exemplo aqui clássico aqui: Adão, ao pecar, no texto lá do Gênesis, a Bíblia diz que Adão, ao pecar, se escondeu de Deus. O que tinha comunhão, contato, o pecado quebrou essa comunhão com Deus. Então ele se esconde. Ao se esconder, porque sentiu já peso, crise nesse relacionamento com Deus. O que ele fez para poder aplacar essa crise? Ele fez para si aventais de folha de figueira. A religião, na verdade, não passa de aventais de folhas de figueira que tentam esconder a nudez, só que não dá conta, não resolve. Somente Deus pode criar uma plataforma pela qual você pode acessá-lo e conversar com ele. O homem é individual. E são milhares, daí a existência de milhares de religiões. Deus é único e só Deus estabelece o caminho pelo qual você pode conversar com ele e estabelecer um relacionamento. Não tem a ver com religião, tem a ver com o estabelecimento de Deus no processo de estabelecer uma ponte comunicativa e, portanto, se relacionar com Deus. A ponte comunicativa, que faz o intermédio, que faz o meio, que faz a mediação, é Jesus. E Jesus não é religião. Não é religião, eu vou depois explicar para você no outro momento. É o caminho pelo qual Deus estabeleceu. Veja, quando Deus criou, não aceitou os aventais de flor de figueira que Adão fizera, Deus criou para ele já uma outra vestimenta, resultado de peles de animais, já apontando para um sacrifício que viria. Isso que aconteceria na morte de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus nesse processo de estabelecer esse mediador único. Há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Jesus que é a ponte que nos leva a Deus. E esse Jesus, quando nos liga a Deus, há paz em nós. Porque a Bíblia diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Essa paz com Deus é pela justificação mediante a pessoa de Jesus, que eu vou tratar com você no outro assunto aqui, quando tratarmos aqui sobre a doutrina da salvação. Aqui pensando em religião, o homem em si um ser religioso, um ser propenso a buscar o divino. Porque veja o que a Bíblia diz aqui, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades. Tudo foi feito por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Tudo foi feito por ele e para ele. Se para ele tem a ver com a tautologia, a funcionalidade, o propósito. E o propósito de viver com Deus. Portanto, há uma lacuna em nós em que buscamos a Deus. A pessoa pode ser rica de dinheiro, como seja, mas pode ser pobre de Deus. Essa pobreza de Deus o leva a buscar, focado inclusive do próprio aqui Lázaro, que era rico, no entanto subiu numa figueira para ver e encontrar-se com Deus. Então, essa religião, esse desejo de encontrar-se com Deus faz parte do coração humano. Essa religião, que é palpável, tangível, concreta, se evidencia nas práticas sociais, é preciso você distinguir uma coisa da outra. Por exemplo, a própria questão da língua grega no Novo Testamento, ela distingue tipos de cultos, ou de religião, ou de adoração. Usa palavras distintas. Por exemplo, a palavra latreo, que tem a ver com esse prestar culto. É um serviço com atividade do religioso, um serviço que a pessoa presta no ambiente religioso, do sagrado. Jesus mesmo usou a palavra latreo. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Aí
proscanel, e somente a ele servirás. Servir ali é o latrel, servir é um serviço religioso, um serviço da religião. Tem a ver com a prática do culto. Você fazer, trabalhar para, motivado para atingir, agradar a divindade. Né? Também tem o proscanel, que tem a ver com a adoração em si. Adorar tem a ver com inclinar-se para beijar a mão. A pessoa, portanto, tem a ver com uma atitude do coração, da alma, de dentro, em que a pessoa se inclina para falar com o divino. Usado para homenagear ao rei, reconhecendo a posição de inferioridade do indivíduo e do rei de superioridade. Portanto, a pessoa se inclina diante desse Deus. Eusebeia tem a ver com sentimento, né, com sentimento de piedade, ou com a prática religiosa. Veja que diz assim a Bíblia, né, que muitos usam da piedade como fonte de lucro. Piedade ali, né, ser bonzinho e piedoso, né, usa a religião como elemento de locupletação ou de benefício próprio, inclusive indo de encontro à proposta primeira de encontrar-se com Deus. E trasqueia, que é o culto amplo. Né? Religião, portanto, envolve reconhecimento, serviço e entrega. A pessoa que se envolve na religião, ela quer de alguma forma encontrar-se com Deus. A questão é que Deus estabeleceu o caminho para encontrar-se com Ele. Veja, quando Deus chamou Noé para construir a arca, Deus não disse assim: Noé, faça uma arca como você deseja. A planta, o modelo, a forma é com você. Eu vou mandar um dilúvio e você vai se salvar com essa arca aí, você e sua casa. Não foi assim, não. Deus deu a planta, Deus, né, o tamanho, a dimensão, as dimensões, deu tudo pronto para fazer conforme havia estabelecido. Porque esse caminho, veja, religião visa se relacionar. Você quer relacionar-se com uma pessoa. Então, nesse relacionamento só vale o que você pensa, né? Para poder conversar comigo, eu tenho os meus critérios, eu tenho os meus meios, eu tenho as minhas exigências, e Deus também tem as dele, já que a pessoa quer encontrar-se com o divino. Então, portanto, é preciso atentar para essa normatização. Mas a religião tem a ver com essa questão do contato com o divino, de fazer uma ponte e conversar com ele. Essa religião também está presente na cultura. Não se tem como pensar que isso aqui é cultural. Mas se tal cultura tem um desejo de encontrar, de tocar, né, a entidade ou tocar o divino, é religião. Entende? Então é mutável. Então pode ser questionável, inclusive, ou ter um ponto de vista da própria religião. Aqui eu sei que tem muitas coisas que eu estou aqui falando, que estão aqui na minha cabeça abrindo janelas. Eu estou fechando porque não quero avançar mais do que já avancei nessa aula aqui, nesse vídeo. Em síntese, religião são atividades que visam ligar o homem a Deus. É a parte externa da fé. O teólogo, o estudante, deve atentar para a prática da palavra de Deus, e o religioso para o manejo correto das escrituras. Aqui, né, escritura tem que ser com letra maiúscula, né, e palavra também com letra maiúscula. Acabou aqui, cometi um equívoco. Voltando, né, veja, eu preciso entender que não são as questões exteriores da religião, dos ritos, que são elementos necessários ou dispensáveis para o contato com o divino. Às vezes, damos atenção à estrutura externa, litúrgica, cultica ou religiosa e colocamos questões meramente humanas enquanto um elemento do divino, e não é. Porque essa ideia de religião aqui tem muito a ver com a nossa vida subjetiva e a nossa fé. Portanto, tem a ver com o aspecto do interior e não da exterioridade. Eu posso criar um mundo inteiro de exterioridade e dizer que é sagrado, que é santo, que é aquilo outro. Isso aqui é uma decisão pessoal, entende? Mas o que entende-se por vida com Deus não tem a ver de modo necessário com a exterioridade. Veja que a Bíblia diz assim, devemos amar Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda a sua alma, força, coração e entendimento, são palavras que nos remetem ao mundo interior, aqui dentro do coração.
Tem a ver com essa subjetividade, essa fé que não depende de aparato externo para expressar o que é de Deus. O aparato externo pode ser mutável. O aparato externo não tem de forma necessária um peso de divino. Entendeu? Tanto que o próprio cristianismo no primeiro século foi acusado de ser uma expressão ateísta, porque no seu culto não tinha imagem concreta, não tinha imagens, não tinha estrutura aparente, não tinha templo. Era uma expressão de fé na coletividade com os irmãos, na comunhão uns com os outros, e que comunhão essa que buscava falar com Deus. Você que está aí me ouvindo, que é um cristão, aceitou a Jesus, a palavra foi pregada, você ouviu, e naquele momento que você ouviu, reconheceu o seu pecado, entregou a sua vida a Jesus, você teve sua vida mudada, uma experiência pessoal. É evidente que a nossa vida pessoal, a nossa vida subjetiva, ela se relaciona com o mundo externo. Tanto que a nossa fé, nós entendemos que a temos quando obedecemos. A obediência é o corpo da fé. Você não vê a fé, você vê a obediência, e a obediência reflete a sua fé. É a ideia lá de Tiago. Então, assim, ou seja, estão envolvidas a cultura, o costume, a religião, estão ali de alguma forma dialogando e se interagindo. Você precisa entender uma coisa do outro, porque senão você pode pegar um elemento que é religioso e fazer desse tal elemento algo indiscutível e colocar no patamar de doutrina. Aí você pode ter um problema seríssimo. Vou dar aqui um exemplo clássico para fechar essa reflexão. Pastor, que tipo de culto, como devo conduzir uma liturgia? Uma liturgia você tem que conduzir assim. Tem uma oração inicial, você vai abrir com 3 hinos da harpa cristã, e depois de 3 hinos da harpa cristã você vai fazer uma oração pelos irmãos, aí você vai então dar a oportunidade para mudar uma palavra e ouvir departamentos e tal, aí tem um ofertório, aí depois você tem uma palavra final. Então, assim, isso é uma forma maravilhosa, não há nenhum problema nisso, mas não é a única forma. Você pode começar com um louvorzão. Assim, uma equipe de louvor vai cantar uma oração inicial, passa a equipe de louvor, cantou, a equipe de louvor cantou, tem os anúncios, o ofertório e a pregação. É uma outra forma de culto. Pode durar 1 hora o culto, ou pode durar 1h30, ou 2 horas, ou 2 horas e meia, ou 3 horas. Aí depende muito da maneira como a pessoa está conduzindo, que está no campo da nossa condução, no campo do humano, entende? Assim, eu particularmente prefiro um culto mais enxuto, um culto que dure no máximo 2 horas, é o que eu entendo, mas não é também um padrão, tem que ser assim também. Não tem que começar com louvor e tal, não, aí você vai analisar qual a melhor forma de conduzir um culto. Eu acho um desrespeito. Eu, pastor Gilson, acho um desrespeito um culto começar, por exemplo, 7 da noite e acabar 10, 11 da noite até 11h30. Aí não observa a necessidade das pessoas, de locomoção, de carro e tudo mais. Entende? É preciso ter uma ordem. A Bíblia estabelece ordem e decência. Começar no horário e terminar no horário. Um caso ou outro, um momento ou outro, aí é uma exceção, é uma excepcionalidade e não uma exceção, uma excepcionalidade e não uma regra, assim, entende? Porque essa questão da religião, ou do culto, ou do Espírito Santo, você não perde a sua consciência, é preciso que haja norma. É também feio, por exemplo, alguém que começa a ir para um culto antes de terminar o culto sair, antes do amém. Não, o culto é completo, o culto é cheio, tem essas partes que você tem que atentar para o culto. Mas veja aqui, você não pode colocar um peso de imutável no que é do campo do rito religioso ou do costume. Ambos sofrem mutações. Uma pregação, uma palavra pode durar 1 hora, ou meia hora, ou 20 minutos. Pode ter no culto departamentos cantando, da mocidade, juventude, das crianças, das irmãs, ou pode ter um só por culto. Aí quem vai decidir isso aí é a comunidade, é aquele meio que está. Mas você não pode botar um peso de divino.
nisso, porque isso aí não é divino no sentido de imutável. O que é imutável, eu vou te explicar na aula que vem, que é a sã doutrina. A sã doutrina é inegociável. A aula que vem, vou comentar com você sobre dogma e sobre doutrina. E vou te provar por A mais B que doutrina não se pode abrir mão, é inegociável, viu? Espero que essa aula tenha te abençoado, que você tenha aprendido. Eu sei que ficou, tenho certeza, muitas lacunas no teu coração. E eu quero que você então escreva aqui nos comentários as suas dúvidas ou me mande por e-mail, pastorgilsonpaulo@gmail.com, ou lá no Instagram, @gilsonpaulo_oficial, no direct. Você vai então me achar lá e vai fazer suas perguntas. Eu vou te responder à medida do possível. Deus te abençoe, um forte abraço, e eu termino aqui usando a palavra do grande sábio Salomão: o fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esta é a obrigação de todos os homens, viu? Um forte abraço, Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus, amém.